Oi, bom dia. Bom dia, Tudo tudo bem? bem? Tudo Tudo bem, e você? bem? Tudo bem. Quanto tempo, né? Pois é. A gente só se vê agora online, né? Agora é tudo online. Mas é um grande prazer ter você aqui hoje, né? Nós vamos começar mais uma live aí da programação Apamagens de Lives, que é uma iniciativa da diretoria executiva, encabeçada pela colega Vanessa Ribeiro Mateus. E hoje a gente tem aí um grande prazer de receber, né, o professor, meu colega Fernando da Fonseca Gajardoni, que é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, professor, doutor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, professor em vários cursos, né, com várias obras publicadas que todos nós utilizamos muito no dia a dia. E hoje a gente está tentando aqui trazer para vocês uma conversa sobre o uso da técnica processual civil nos tempos de pandemia, né? O Fernando é um colega e um amigo, né, de longa data. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no projeto de gerenciamento do processo, coordenado pelo professor Kazu Watanabe, em 2001, 2002, já faz tempo, e que deu origem aos setores de conciliação e mediação no estado de São Paulo. Foi o início da mediação dentro do processo civil, eu acredito. E eu lembro que na época até a gente teve um grande desafio de tentar colocar o pré-processual, né? Que todo mundo achava que a gente era meio louco, falava assim, imagina, né? Vocês estão querendo mudar o Código de Processo Civil, fazendo mediação pré-processual e dentro do processo e misturando, e no fim foi o que deu certo, e hoje, graças a Deus, está na resolução 125, que vai completar 10 anos esse ano, né? Então, foi um grande prazer trabalhar com você, é sempre muito bom estar com você e conversar com você sobre o processo civil, que a gente sempre aprende muito. Então, hoje a ideia é a gente trabalhar um pouco com o que já existia, né, no Código de Processo Civil desde 2015, que trouxe aí várias possibilidades de agilização do processo, várias normas que já estão aí há algum tempo e que estavam meio esquecidas ou não estavam sendo utilizadas, mas que agora com a pandemia retornaram aí a atenção de todos para a gente ver o que a gente pode fazer, né, pelas pessoas, como o uso de ferramentas tecnológicas, os atos processuais, intimações através de meio eletrônico, que deveria ser a regra e não a exceção, como vinha sendo, o negócio jurídico processual, a calendarização do processo, as sessões virtuais ou audiências de instrução por videoconferência, tudo isso eu acho que coisas que já estavam, né, no Código de Processo e que agora a gente tem aí uma retomada de interesse nessa agilização e no uso desses meios tecnológicos. Então, vamos começar conversando sobre o projeto de lei 1179 de 2020, né? Que trouxe aí o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado e que traz aí na revisão dos contratos, principalmente, algumas regras para esse período de exceção até outubro de 2020, até de como a gente não retroagir as alegações de caso fortuito ou força maior, o que seriam esses fatos imprevisíveis agora, né, na revisão dos contratos diante da pandemia, como que a gente, como juízes, né, como nós vamos lidar aí com as tutelas de urgência, de que jeito que a gente pode atuar nesse âmbito contratual, principalmente. O que você tem a dizer sobre isso? Vou passar a palavra logo para você, que estou falando demais. Bem, Valéria, primeiro quero dizer para você que é um prazer enorme estar participando, primeiro contigo, dessa live, tá? A gente é amigo de longa data. Quando você começou a falar das coisas que a gente já fez no passado, eu fiquei preocupado, porque isso revela a idade. Não é apenas a falta de cabelos que revela a idade, né? Mas essas referências a coisas que nós já tivemos a oportunidade de juntos no passado, trabalhar juntos a bem do sistema de justiça, né? Que eu acho que é um dos papéis principais da academia, e o judiciário tem seu papel de colaboração em relação a isso. E queria dizer para mim que é mais alegria ainda participar de uma live, digamos assim, sobre os auspícios da nossa associação, da Associação Paulista de Magistrados, que tem, óbvio, um papel associativo muito importante, mas também tem um papel muito importante no desenvolvimento da melhoria da prestação da atividade jurisdicional, né? Essa é uma preocupação que a PAMAG sempre teve e continua tendo. E eu fico muito feliz de integrar a nossa associação. Valéria, o nosso
temário aqui é para falar sobre a questão da técnica processual em tempos de pandemia, especialmente da técnica processual civil. E eu acho que antes de responder diretamente a sua pergunta, que é a questão do PL 1179 e os impactos que isso tem, principalmente na tutela provisória, eu acho que é bem importante a gente primeiro estabelecer o que é a técnica processual, né? E em que medida ela pode ser utilizada a bem da tutela de direitos. Não existe apenas uma técnica processual. E eu vejo com muita clareza que há uma distinção entre a técnica processual penal da técnica processual civil. Sempre respeitados aqueles entendimentos em sentido contrário, a técnica processual penal, na minha visão bem pessoal, ela nunca foi feita como instrumento de sanção, como instrumento de punir aqueles que transgridam a lei. A técnica processual penal nada mais é do que um instrumento feito para defender o cidadão do arbítrio do Estado. O papel do juiz não é sancionar, quem sanciona é o Estado. O papel do juiz é controlar o poder de sanção do Estado para fazer com que o indivíduo tenha ampla defesa, contraditória e possa ser julgado com alguma justiça. Agora, quando você transplanta isso para o âmbito do direito processual civil, o quadro muda, a técnica é outra. Para que existe a técnica processual civil? A técnica processual civil existe para duas finalidades. É declarar e satisfazer direitos. E na medida que eu declaro e satisfaço direitos, eu preciso fazer isso de uma maneira célere, efetiva, eficaz, mas respeitando os postulados do devido processo legal e as garantias constitucionais do processo, né? Posto isso, e estabelecida essa premissa do que é a técnica processual, me parece que quando a gente fala do PL 1179 de 2020 e em que medida as tutelas provisórias entram nesse aspecto, me parece que a primeira ideia que a gente tem que estabelecer é que esse PL, ele é um PL extremamente positivo do ponto de vista da iniciativa do legislativo e dos nobres professores que desenharam esse projeto, de tentar estabelecer um parâmetro oficial de como serão tratados os conflitos nesse tempo de pandemia. Não é verdade? Só que o grande problema é o seguinte: se você lê com atenção o PL, e repito, eu louvo o que tentaram fazer, você vai perceber que, em um ponto ou outro, ele até consegue ser bastante objetivo, como, por exemplo, no que fala da prisão civil de dívida alimentar, e depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Sim. Mas quando ele vai falar, eu acho que é o principal ponto, que é a questão da revisão dos contratos, né? Ele vai continuar deixando a coisa extremamente abstrata e sem nenhuma objetivação. Ele continua deixando para o juiz, casuisticamente, ter que definir as hipóteses de relativização ou não dos contratos. E pior, sim, né, Valéria? Você lê o PL, não sei se você teve essa impressão, me parece que ele não toca num ponto central, que são as relações jurídicas bancárias. Né? Sim. Que é, talvez, aquilo que nós tenhamos. Que vai ser mais... Exatamente. A maior quantidade de problemas. A maioria das pessoas devem para bancos. E ele continuou deixando bem abstrato. Poderia ter, por exemplo, estabelecido alguns critérios objetivos de moratória legal, estabelecendo uma prorrogação dos vencimentos das dívidas bancárias. O nosso grande problema é que tudo que fala em banco trava no Congresso. E talvez eles tenham feito a opção de não fazer nada em relação a esse tema, exatamente por conta da necessidade de aprovar algo relativamente rápido, né? De todo modo, eu queria dizer o seguinte, voltando para o tema das tutelas provisórias, voltando para a técnica processual, né? Eu acho que nesse momento os juízes estão sendo... Cortou? Pronto? Os juízes estão sendo provocados diariamente a ter que definir questões relativas à tutela provisória. Tá tendo? Não é só a pandemia do Covid. A gente está tendo a pandemia das tutelas provisórias. Tem um processo que entra no Poder Judiciário e que ele não peça uma tutela provisória de urgência ou de evidência, né? E aí eu estou vendo um comentário aqui que está participando da nossa live, me permite dizer, do professor Flávio Tartucci, eu ia falar. Um grande civilista, e ele está dizendo exatamente o que eu disse. Qualquer coisa que envolva banco não passa. E você precisava de um critério para tentar, pelo menos, melhorar a insegurança jurídica. Mas voltando à questão das tutelas provisórias. Eu tenho 3 preocupações com as tutelas provisórias, eu gostaria de externar para você e para os nossos colegas para a gente debater. Primeiro, o que é segurança jurídica?
Segurança jurídica é a ideia de seguir o que está pacificado, o que está na lei ou nos precedentes qualificados. Será que é razoável, nesse momento de pandemia, que a gente que mais precisa é de segurança jurídica, substituir os critérios legais e jurisprudenciais pelos critérios pessoais de cada um dos juízes do Brasil? Né? Quer dizer, você aí em Jundiaí vai fazer a revisão de um contrato bancário e eu aqui nas bandas de Patrocínio Paulista, Franca, não vou fazer. Quer dizer, qual a segurança jurídica que o jurisdicionado tem, né? Não me parece que seja possível substituir a segurança do legislador, ou não parece recomendável que se substitua a segurança do legislador pela segurança de cada um dos juízes do Brasil e o conceito que cada um tem, né? De segurança jurídica. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, mas, por outro lado, né, só um parênteses aqui, eu acho que realmente a gente está numa situação excepcional que os pesos e medidas eles têm que estar aí numa outra visão, né? Como os alimentos mesmo, né? Necessidade e possibilidade. O que é, nesse momento, a necessidade e possibilidade? Como a gente vai sopesar isso nesse momento? Eu acho que realmente os critérios aí, eles sofrem um pouco de flexibilização, né? Os critérios jurídicos legais. E o problema é o seguinte, quando você coloca esses conceitos muito abertos, os juízes acabam decidindo por equidade, né? Você não tem conceitos absolutamente rigorosos e objetivados de teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, né? A consequência prática é que a minha primeira preocupação em termos de tutela provisória é essa. Não me parece que seja momento de substituir a segurança da lei e dos precedentes pela segurança individualizada de cada um dos juízes, né? E porque o que a gente está tendo de pedido de tutelas provisórias é no sentido, por exemplo, de rever pagamento de tributo, isentar pagamento de tributo, né? Mudar a cláusula de plano de saúde para fazer cobertura que não era prevista por conta da pandemia, né? Não sei. Esse é o primeiro ponto. O segundo tem ponto. muitas pessoas que vão se aproveitar disso, né? Acho que esse projeto de lei ele veio numa tentativa de evitar alguns abusos, né? Que todo mundo vai alegar caso fortuito, força maior, e agora vai querer modificar tudo. E ele teve uma preocupação até de colocar que não pode ter efeitos pretéritos, né? Isso é muito louvável, né? Na revisão dos contratos. Sim. Uma segunda questão, Valéria, nesse tema de tutelas provisórias que eu queria comentar com você, são 3 só. Que, na verdade, a gente tem que ter em vista que, nesse momento, a pior das soluções são as soluções individuais. E talvez seja um momento muito importante para a gente resgatar algo que cada vez menos no processo civil brasileiro a gente vê ser utilizado, que é o processo coletivo, né? A gente teve N razões para, na década de 90, só estudar processo coletivo. De 2000 em 2010 em diante, o processo coletivo entrou em franco declínio por conta exatamente, talvez, das preocupações advindas com o Código de Processo Civil, que é um processo individual, né? E você percebe que o processo coletivo talvez seja o melhor instrumento nesse momento para a gente trabalhar a objetivação dos critérios nesse instante. E aqui eu louvo, você deve ter acompanhado pela imprensa, uma iniciativa que foi tomada acho que foi ANAC, Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais, Secretaria de Defesa do Consumidor do Governo Federal, de fazer um TAC com as companhias aéreas para estabelecer os critérios de reembolso e remarcação de passagens. Sim. É disso que a gente precisa nesse momento. E isso resolve muito mais do que qualquer tutela provisória em um caso individualizado. E evitar a proliferação de ações, né, com o mesmo objeto. Talvez nem evite a judicialização, né? Mas certamente vai diminuí-la. Mas vamos ser destinados. Exatamente. E o terceiro ponto, e aí eu te devolvo a bola para a gente continuar conversando um pouco sobre tutelas provisórias, é que nessa temática das medidas de urgência, eu tenho brincado com meus alunos, e me permita fazer essa brincadeira com você e com todos que estão nos assistindo. Nós temos aqui o artigo terceiro, os artigos terceiros que tem que entrar na parada. É o artigo 3º do CPC, que fala do prestígio às soluções autocompositivas, né, não conflitivas, do qual você é uma especialista, e o artigo 3º da Constituição Federal. São os 2 artigos terceiros, fica 3 igual a tríade sagrada, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O negócio é o seguinte, a Constituição Federal fala que a República Federativa Brasileira deve ser assentada na solidariedade. E nesse momento, Valéria, me parece
que a solidariedade é a única maneira de impedir a virulência das interações sociais. Quando eu penso em solidariedade, eu penso tanto na responsabilidade dos advogados, que devem deixar para demandar quando efetivamente é necessário demandar, quanto na solidariedade que tem que vir de todos nós num momento de crise humanitária como esse. A gente tem que sentar para conversar. O ser humano perdeu a capacidade de conversar. E essas decisões unilaterais, principalmente aquelas cobradas numa postura muito urgente do Poder Judiciário, me preocupam profundamente. Não sei se você chegou a ver, teve grandes empresas varejistas no Brasil que simplesmente mandaram cartas para os seus locadores dos seus prédios, dizendo, a partir do mês que vem eu vou ficar 6 meses sem pagar aluguel, e daqui 3 meses eu vou pagar metade do valor do aluguel, e não vou sair do prédio, e daqui 1 ano eu vou pegar e voltar, talvez, a pagar o que eu te devo. Gente, inventaram a autotutela do poder econômico sobre aqueles que não o têm. Absurdo. Não, isso me preocupa. Você sabe por quê? Porque talvez seja a hora da gente tentar aproveitar esse momento de crise humanitária e resgatar o poder do diálogo. Com certeza, né? Eu acho que é um grande momento. E o poder judiciário, né? E o poder judiciário talvez seja o principal propulsor nesse instante para poder substituir a intervenção abrupta através das tutelas provisórias, que é uma técnica processual extremamente importante, através do incentivo das partes à autocomposição. Então, eu acho assim que, num panorama inicial, Valéria, eu acho que quando a gente fala de tutelas provisórias, me parece que a gente tem que ter esses 3 pontos, né? E o que você acha a respeito? Não, eu acho que você está certo, né? Em tudo isso que foi falado, a gente tem que ter muito cuidado aí ao deferir essas tutelas provisórias, e o advogado deveria ser colaborador também nesse momento e só ingressar com esses pedidos quando necessário, né? E talvez até a possibilidade de remeter as partes no início do processo aí para uma sessão de conciliação, ou que seja de negociação direta, como a da plataforma consumidor.gov, né? Que isso fosse realmente incentivado tanto por nós, magistrados, quanto pelos próprios advogados, e que as partes entendessem que isso pode ser bom para elas, desde que, lógico, elas tenham acesso, né, a essas ferramentas. Eu acho que é um grande momento, realmente, da gente tentar reatar o diálogo e incentivar, estimular esses métodos consensuais, conforme está no Código de Processo Civil e na Constituição. E até nesse sentido, né, existe aquela discussão, mas remeter para a plataforma do consumidor no início do processo viola o princípio do acesso à justiça. Eu acho que é muito pelo contrário, né? Ainda mais nesse momento, se pensar, desde que a parte tenha condição de lidar com a ferramenta tecnológica, eu acho que é uma solução. E talvez pensar em outras opções, como uma conciliação, que é mais rápida do que uma mediação, mas que seja uma solução ainda que provisória, que se faça um acordo provisório nesse momento, para depois ser revisto, eventualmente vir uma audiência de instrução ou uma mediação propriamente dita. O que se confunde muito hoje, eu acho que são esses métodos todos, né? E todo mundo trata tudo como mediação, quando, na verdade, negociação direta na plataforma é uma coisa, não tem terceiro, facilitador, né? A mediação, propriamente dita, exige técnicas e mais tempo. E talvez incentivar a busca dessas ferramentas hoje seja uma solução também, né, para essa crise. Não só pedir tutela de urgência, simplesmente, né? O que você acha disso em relação ao princípio do acesso à justiça, esse questionamento? Eu tenho um estudo publicado, inclusive remetido para uma obra que você vai coordenar lá dos 10 anos da Resolução 125, em que eu tenho muito claramente para mim que é condicionante legítimo de acesso à justiça a exigência do prévio requerimento administrativo, desde que, exista uma plataforma de atendimento facilmente acessível e sem custo absolutamente nenhum. 2, que haja uma resposta pronta, célere e que solucione a maioria dos conflitos. Se você pegar as estatísticas da plataforma consumidor.gov, você vê que 60% dos conflitos são solucionados. Né? Então, quer dizer, está do lado de exigir isso. E terceiro, mais importante, me parece, né? Que essa condicionante do acesso à justiça, que seria
a prévio requerimento, não torne mais oneroso para a parte ter que primeiro requerer administrativamente do que entrar na justiça. Tem que ser fácil o acesso. Se não for fácil o acesso, não adianta nada. Né? O antigo caso que acontecia no INSS, que o indivíduo ia lá fazer um pedido de benefício, falava, não, você nem pede porque eu não vou dar, então não vou deixar nem você pedir, porque senão vai aumentar muito o meu serviço. E aí a gente voltava para o judiciário e falava, mas o judiciário, eles não deixam nem eu pedir. O judiciário virava para ele e falava assim, não, volta lá e pede, porque se você não pedir lá, eu não vou aceitar. Quer dizer, está tendo óbice lá, como é que ele vai pedir? Então me parece isso razoável. Agora, Valéria, nessa temática das tutelas provisórias, me parece o seguinte, é muito bonito nós dois ficarmos aqui debatendo que, olha, tem que conversar, tem que tentar negociar, né? Mas vai ter gente que não vai querer negociar. Ponto. E eu acho que nesse instante é o momento que aí o judiciário entra e não tem jeito. Aí o juiz vai ter que apreciar as tutelas provisórias, né? E quando o juiz aprecia essas tutelas provisórias, eu já comentei com você que, na minha opinião, essas intervenções devem ser bem sopesadas, bem restritas, para tentar manter o mínimo de segurança jurídica. Me parece que se tiver que intervir, e vai ter que ter hora para intervir numa onerosidade excessiva, né? Num caso de modificação de teoria da imprevisão, ou de fortuito, ou de força maior, me parece que existem duas cautelas da técnica processual que o juiz deve tomar. Já que é para dar tutela provisória, então pelo menos duas técnicas me parecem que tem que caber. Então, primeiro, em tema de revisão, qualquer tipo de revisão de alimentos, revisão de contrato, revisão de visitas, tudo, o judiciário tem que, sendo possível, exigir caução daquele que quer rever o contrato. Né? Em direito de família não tem como, mas em matéria de direito patrimonial tem. Sim. A caução é uma baita garantia, primeiro, para poder reparar perdas e danos. E segundo, principalmente, porque torna a postulação séria. Uma pessoa que tem que caucionar bens para responder pelas eventuais consequências da execução da tutela provisória, ela tende a ser mais cautelosa no que ela pede. Então, eu acho que esse é um primeiro tópico da técnica processual que tem que caber. E segundo, embora o dispositivo processual não seja feito para isso, mas para uma hipótese mais específica, os juízes têm que levar muito a sério e exigir a aplicação do 332, parágrafo 2º do CPC. O 332, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ele estabelece que a gente, nas ações revisionais, de qualquer natureza, bancárias, né, tem que exigir que a parte declare previamente o valor que ela entende que é devido. Então, por exemplo, o indivíduo vai querer revisão de contrato de aluguel. Ótimo. Quanto que você acha que é o razoável? Né? Diga aí. Você pagar 5 mil de aluguel, você acha que tem que ser quanto? 3 mil? 3. Então, antes de eu apreciar a tela provisória, 3 mil você vai ficar pagando todo mês, tá? Esse se isso ele já está de acordo. O indivíduo quer rever o contrato de financiamento bancário. Ótimo. Tá bom. O que você acha que você tem que pagar? Qual que é o valor que você entende lícito à luz da aplicação das teorias? Eu acho que o financiamento bancário eu tenho que pagar por mês 1.000 e não 1.500. Então, você vai pagar 1.000. Eu acho que isso, você percebe, você consegue manter pelo menos a economia e os contratos operacionalizando-se. Né? Sim. Eu acho isso fundamental. Né? Traz seriedade aí para os pedidos, né? Os pedidos têm que ter seriedade, não adianta ir pedindo qualquer coisa, né? Essas aventuras. Aí uma outra questão que eu queria ver com você para conversar era sobre a flexibilização dos procedimentos nesse momento, né? Os fóruns estão fechados, as partes não estão conseguindo cumprir as determinações judiciais, muitas vezes, ou tendo dificuldade até para a produção de provas. Você acha que nesse momento, o que pode ser pensado em relação a isso? Né? O artigo 139 do CPC, ele traz essa possibilidade de flexibilização do processo pelo magistrado em determinadas circunstâncias, né? E por outro lado, a gente tem aí o princípio do acesso à justiça. A gente, há algum tempo, acho que vinha lutando para que o acesso à justiça fosse não um mero acesso ao Poder Judiciário, mas um acesso à ordem jurídica justa, né? Como coloca o professor Kazu Watanabe. Então, não só a possibilidade de entrar no Judiciário, mas de sair. E isso está até como um objetivo principal da Resolução 125. E agora, diante da pandemia, quer dizer,
até o próprio acesso ao Poder Judiciário, ele está dificultado para as partes mais carentes, né? Então, como fica esse contrapeso aí? Vamos flexibilizar os procedimentos, permitir o acesso ao Judiciário somente, ou o acesso à Justiça? O que a gente pode fazer em relação a isso? Bem, eu sou suspeito para falar da flexibilização do procedimento, flexibilização da técnica do processual, porque, eu acho que faz 10 anos que eu estudo esse tema, né? De todo modo, a gente tem que entender o seguinte: o 139, inciso 6º do CPC, a rigor, ele permite só 2 tipos de flexibilização. Ele permite apenas ampliação de prazos, que é bom nesses momentos, e permite a inversão da ordem de produção de provas, que também é muito bom nesse momento. Mas uma interpretação um pouco mais proativa, ou para usar a expressão do professor Luiz Roberto Barroso, do ministro Luiz Roberto Barroso, uma interpretação mais iluminista da legislação, a gente vai ver que a flexibilização tem que caber para além dos limites semânticos do 139, inciso 6º. E existe um enunciado, Valéria, que eu pessoalmente gosto muito da Infam, da Escola Nacional de Formação de Magistrados, que é o enunciado número 35. E esse enunciado, que foi feito logo no início da vigência do CPC de 2015, por 500 juízes que aprovaram isso numa assembleia, foi um evento bem legal lá em Brasília, é no sentido de que a flexibilização ela pode ir para além da ampliação de prazo e inversão da ordem de produção de provas. O que significa dizer que isso seja possível, desde que garanta-se a previsibilidade dos procedimentos. A previsibilidade do procedimento é a garantia da parte. É a regra do jogo. Né? Eu sempre conto a história que eu tenho uma filha, minha filha hoje é mocinha, mas quando ela era pequena ela gostava muito de jogar Uno. E a regra do Uno é muito simples, né? Se você está com a última carta no final, você diz Uno. Se você não falar Uno, você não pode bater na próxima rodada. E aí a minha filha, ela esquecia de falar Uno, ela tinha 4 anos, na época, 5 anos. E aí ela falava, ganhei. Eu falava, você não pode bater porque você não falou Uno. Ela falava assim, mas nessa rodada não valia essa regra. Veja, o que se quer evitar é que o juiz faça isso. É que o juiz, você tem o procedimento todo desenhado, e que o juiz faça o quê? Na metade do procedimento ele mude a regra e fala, ó, perdeu. Né? Isso é absolutamente proibido. Por isso que a flexibilização da técnica processual pode ir para além do 139, inciso 6º. Mas ela tem que garantir que as partes saibam o que está acontecendo. E nesse tempo de pandemia, eu acho fundamental que, se for para flexibilizar, e a flexibilização nunca foi tão necessária, fóruns fechados, advogados que muitas vezes também não conseguem ter contato com os clientes, a gente tem que sopesar isso profundamente. Você determina uma providência num processo que o prazo está correndo, o advogado vira para você e fala assim, olha, mas eu não consigo nem pegar o documento com o cliente. Né? Como é que você vai exigir do advogado a prática do ato processual? Né? Pessoas que não têm e-mail. Como é que eu vou fazer audiência virtual com quem não tem e-mail? Né? Não tem internet. Difícil. Então a gente tem que flexibilizar a técnica processual. E aí eu listei aqui, Valéria, sabia já que você ia me perguntar sobre isso, algumas possibilidades. E possibilidades que estão sendo utilizadas direto. E eu fico muito feliz que os juízes estejam cônscios disso, os servidores também estejam cônscios, os advogados tenham aceitado como lhes compete nesse momento de pandemia e de instrumentos importantíssimos de acesso à justiça. Os advogados, eles são função essencial do poder, da justiça. E como tal, eles têm ajudado, dentro das possibilidades, o judiciário a funcionar nesses momentos tão nebulosos. Né? Então, por exemplo, uma coisa que virou prática, e que em regra não tem previsão legal explícita, é intimação e citação por telefone. Né? Você tem que combinar um ato processual, você liga para o advogado. Você manda e-mail para o advogado. O e-mail até tem como você formalizar isso através daqueles modelos da citação e da intimação eletrônica. Né? Mas a gente não está falando daquele modelo. A gente está falando da total desformalização do procedimento. Intimação por telefone certifica no processo. Não é a plataforma que em 10 dias, se não abrir o e-mail, né, da lei do processo eletrônico. Uma outra coisa, os juízes, nesse momento de pandemia, têm substituído, e me parece super razoável, as audiências de justificação para aferição de requisitos da concessão das tutelas provisórias por constatações por oficial de justiça. Né? Os oficiais de justiça nós temos que louvar. Eles estão na linha de frente. Quem está correndo risco na rua
Quem está eventualmente, ainda que com todas as cautelas necessárias, uso de máscaras, luvas, sem colheita de assinatura nos mandados, mas os oficiais de justiça merecem todas as nossas homenagens nesse instante. Né? Com certeza. Eles têm ido para a rua e têm feito as Tem constatações. convívio isso, sim. E eu vejo juízes fazendo uma coisa muito interessante, eu não tive a oportunidade de fazer ainda não, mas fazendo constatação por mecanismos online. Você vira Que legal. e fala, vai lá, você vai filmar e em tempo real eu vou ver o que está acontecendo. Né? Você vai filmar a entrada da propriedade, você vai lá no lugar onde teve o esbulho, você vai fazer uma live comigo para eu verificar o que está acontecendo. Quer dizer, tecnologia a serviço do Poder Judiciário. Outra coisa, ampliação de prazos. Isso é fundamental. Né? Você vai ter os prazos nos processos eletrônicos em curso, mas por N razões, as partes muitas vezes não vão conseguir praticar o ato. Aí você não vai exigir o ato. Mas às vezes eles conseguem praticar o ato. Mas eles vão praticar o ato precisando de mais prazo. E aí o juiz tem que aplicar a flexibilização. Aplicar o 139, inciso 6º, e fazer com que esses prazos sejam ampliados. E por último, e aí eu vou te trazer para a conversa de novo, porque eu acho que aqui é sua praia, é a questão da gente flexibilizar o procedimento para dispensar a audiência do 334 do CPC. Porque o procedimento começa, o comum pelo menos, com os juízes marcando uma audiência do 334, uma audiência de conciliação e mediação. Né? E aí a gente sabe que pela lei, a rigor da legislação, só existem duas hipóteses de dispensa da audiência de conciliação e mediação, que é quando ambas as partes não requererem a não realização, né? E ambas seria os dois falando que não querem, verdadeiro negócio jurídico processual, e a segunda hipótese é quando o direito não for autocomponível. Né? O que você acha, Valéria? Você acha não, então, que é razoável? Eu, em princípio, assim, eu estou buscando manter a audiência do 334, né? Sempre que, lógico, que isso seja possível também pela possibilidade das partes aí de lidarem com as ferramentas tecnológicas e fazer essas sessões de modo virtual. Eu também acho que até o próprio juiz pode tentar fazer a conciliação, desde que seja pela plataforma, né, de videoconferência. E até aí, agora acho que a gente tem um agravante, né? O provimento 2557 do nosso tribunal, que é mais recente, né? Ele complementou lá aquele comunicado 284, que admitia a sessão e a audiência por videoconferência, e ele coloca, se você interpretar os considerandos com o conteúdo ali, você verifica que coloca que a sessão virtual, a audiência virtual, em princípio, é obrigatória. E só vai ser dispensada se a parte, né, disser da impossibilidade técnica ou prática dela realmente acessar a plataforma. Então, aí... mas será que nesse momento, aí vem essa dúvida mesmo, será que nesse momento a gente colocar no despacho que a audiência só pode ser dispensada se ambas as partes disserem que não tem condição, ou se uma disser que não tem condição porque é idosa, ou porque ela não tem acesso à internet, porque ela tem um telefone pré-pago, aí você não vai dispensar e ela vai até ser submetida ao pagamento daquela multa, né, por não comparecer à sessão. Eu acho que aí seria muito radical nesse momento realmente a gente pensar assim, né? Até porque a gente precisa lidar no Brasil todo com aquelas condições de comunidades ribeirinhas, de comunidades dos grandes centros urbanos, como as favelas, né? Onde as pessoas realmente não vão ter condição de ter uma internet que tenha aí o suporte para uma videoconferência. Então, tudo isso eu acho que tem que ser analisado caso a caso, mas em princípio eu não dispensaria. Eu estou realizando as sessões virtuais, acho que até no início da pandemia eu cheguei a perguntar para você, né, se você estava fazendo ou não. Acabei aí baixando 2 portarias na minha vara e hoje o tribunal regulamentou, mais ou menos. A gente tem feito o seguinte, a gente tem verificado exatamente a possibilidade de ambas as partes terem acesso, terem e-mail ou terem o telefone celular com o WhatsApp para comunicação. E na realização da sessão por videoconferência, a mediação sofre algumas restrições, né? Eu acho que na videoconferência não tem aquele contato pessoal, apesar da gente conseguir ver as expressões das pessoas através do vídeo. Tem aquele risco da confidencialidade não ser observada, mas que realmente isso na fala de abertura o mediador deve conversar com as partes para estabelecer quais são as regras de conduta, os princípios éticos da mediação. E aí
você fazendo uma fala de abertura, acho que bem explicativa, a parte acaba se conscientizando. É lógico que, então, tudo existe uma dificuldade física das partes. A pessoa mora numa casa com 10 pessoas em 2 cômodos, como que ela vai ficar num cômodo sozinha para fazer a sessão virtual, né? Mas, em princípio, eu acho que a gente tem tentado realizar, sempre que possível, a sessão de mediação do 334 e tem dado certo. Onde as partes realmente têm essa possibilidade de lidar com a ferramenta, ela tem dado certo e as pessoas saem muito satisfeitas da sessão, inclusive os advogados, que estão agora aprendendo a lidar também com a ferramenta, de todos nós, né? É um desafio para todos. E os conciliadores e mediadores precisam ter, nesse momento aí, um preparo um pouco diferente para lidar também com a ferramenta, né? Tudo isso eu acho que vem de encontro aí a necessidade da gente verificar no caso a caso o que é possível fazer. Mas Não, eu acho interessante o seguinte, eu não tenho dúvida nenhuma de que o ideal, o lindo da história, seria a gente conseguir fazer todas as audiências do 334 online, né? Só que assim, tem 2 pontos que eu acho fundamental que eu queria discutir com você. Então, primeiro, mesmo antes da pandemia, a gente sabe que a larga, se não absoluta maioria das unidades judiciárias brasileiras não tinham conciliador e mediador para fazer essas audiências. E a consequência prática é que os próprios juízes, antes da pandemia, já estavam dispensando esse ato. Sim, então, acho sim. extremamente importante, nesse momento, à luz, inclusive, das premissas que nós estabelecemos na primeira pergunta que você me fez, que é tentar usar os artigos terceiros que eu brinquei, né? O dever de solidariedade, ação e tudo mais. E o segundo, Valéria, que é onde eu tenho grande dificuldade, eu queria te perguntar isso, que são os 2 contrapontos, né? O primeiro que é difícil fazer quando você não tem conciliador, ainda mais virtual, né? E o segundo ponto. Sim. A grande dificuldade que está tendo, pelo menos nas maiorias das unidades do Brasil, é o contato com o réu para ele participar da audiência. Porque o autor está fácil. O autor entrou com a ação, tem lá o nome dele, endereço, advogado. Você pode mandar uma carta para ele, ligar para o advogado, pedir um e-mail, mandar o link para que ele participe. A grande dificuldade é o réu. Porque você vai citar o réu para o quê? Citar para entrar na internet no dia tal? Citar para dar o e-mail para que eu possa entrar em contato com você e você, então, receber o link da audiência? E mais do que isso, você tem que preocupar porque, na verdade, o réu, muitas vezes, ele até é citado, recebe lá, consegue alcançar o réu, só que ele não tem acesso a computador, a internet. Então, será que, para esses casos, diante de um quadro tão difícil, não seria mais razoável, nesse momento, dispensar as audiências do 334 e, de repente, abrir prazo para contestação, fazer com que o processo ganhe tempo, né, e ande? E, de repente, quando essa loucura acabar, a gente poder tentar a conciliação, nesse caso, não pré-contestação, mas pós-contestação? O que você acha a respeito disso? Em alguns casos eu estou fazendo isso, a gente está dispensando e citando direto, prossegue o processo e fala, bom, depois da réplica pode ser que tudo esteja voltando ao normal e a gente consiga fazer. E as partes também, as pessoas, os próprios advogados já vão ter mais familiaridade com essas ferramentas, né? Mas, de qualquer forma, a gente coloca para até 10 dias antes da sessão designada o réu, né, que está sendo citado, ele informar se ele tem condição técnica para a realização da videoconferência. Quanto ao número de conciliadores e mediadores, eu acho que realmente ainda tem unidades que têm essa defasagem aí, essa necessidade de mais conciliadores e mediadores. Isso vem junto com a possibilidade, com a necessidade de remuneração deles, né? Então, é difícil você ter um quadro de conciliadores em número suficiente se você não remunera eles de forma adequada. Então, o CNJ, recentemente, eu participei até do projeto, a gente desenvolveu um curso de AD para capacitar conciliadores e mediadores para atingir o Brasil todo, um número maior de pessoas. Mas se, junto com isso, não vier a remuneração, eu acho que a gente vai continuar tendo essa necessidade, essa falta de conciliador em número suficiente nas comarcas, né? Então, são 2 coisas que a gente tem que continuar pensando, mesmo com pandemia ou sem pandemia, né? Mas
Eu acho que eu, pelo menos, né, como eu sou muito assim, entusiasta da mediação, eu tenho tentado realizar as sessões do 334 nesse sentido. Eu mando citar, quando tem tutela de urgência, a gente cita e intima por carta e não necessariamente pessoal, né? Até por causa dessa limitação do oficial de justiça nesse momento. Mas nesse caso, a pessoa, nos 10 dias antes, ela acaba respondendo se ela tem condição técnica ou não para participar da videoconferência. E eu não posso dizer que a maioria fala que tem, a maioria fala que não tem, né? Mas esses que não tem, a gente tem dispensado, infelizmente. Mas e alguns casos onde você já vê que a parte é muito hipossuficiente, que tem aí uma dificuldade econômica real, já dispensa na inicial mesmo e manda citar pessoalmente, aguarda a contestação, né? E aí você vê Eu como acho que a opção do CPC foi ruim, na minha opinião. Eu digo por quê. Muita gente fala, não, se não obrigasse todo mundo a fazer audiência do 334, nenhum juiz ia fazer, né? Mas aquele parágrafo 4º podia ter mais uma hipótese de dispensa. Eu acho que deveria ter as duas hipóteses que ele tem, né? Quando ambas as partes não quiserem, não tem por que ter audiência de conciliação. Quando o direito não falta o cumpra nível, não tem como fazer conciliação, mas deveria ter uma válvula de escape ali expressa, né? Para dizer, o juiz, em outros casos, pela incapacidade das partes ou verificando a impossibilidade de acordo, poderia dispensar a audiência do 334. Porque aí a gente teria uma válvula que não precisava usar a flexibilização do procedimento. Porque os juízes acabam dispensando hoje, jogando tudo na conta da flexibilização. Do 139, inciso 6º, tá? Do enunciado 35 da Infam, não é? Mas se você tivesse uma válvula ali aberta, você permitiria o juiz fazer essa calibração. A gente confia no juiz para julgar o mérito do processo. Eu não vou confiar no cara para saber quando cabe ou não cabe a audiência de conciliação. Você entende? De todo modo, eu acho o seguinte, nós temos só duas opções nessa audiência do 334. Ou faz online, ou dispensa. O que não dá, Valéria, é para deixar o processo parado. Minha opinião é essa. Porque tem gente que está aí, efetivamente, talvez no começo faria sentido parar tudo para entender como é que funcionaria o Microsoft Teams, que é a ferramenta que nós usamos aqui em São Paulo, né? Mas agora que todo mundo já entendeu o que está acontecendo, ou você faz audiência, ou dispensa a audiência e bota o processo para a parte contestar. O que não dá é para esperar acabar a pandemia. Não. Ficar aguardando para designar presencial. Isso não. Isso eu também concordo plenamente. Essa é a minha opinião, né? E a gente está selecionando mesmo os casos que você acha que realmente não tem a menor chance, né? Que são aquelas pessoas que vivem entrando com processo, que você já conhece, né? Aqueles clientes, né? Que você pode dizer assim, do judiciário. Para que marcar uma sessão? Vai perder tempo, é melhor nem colocar esse despacho. Realmente, eu acho que aí você tem que ter essa medida, né? De qualquer forma, nos casos que ainda tem alguma possibilidade, a gente pode marcar. E eu acho que outra solução, né, seria fazer aquela audiência de saneamento em cooperação com as partes, e nessa audiência, eventualmente, as duas partes com os advogados, porque já tem contestação, já tem réplica, e os dois já estão assistidos por advogados, fazer uma videoconferência, porque aí a possibilidade, acho que é maior, né, com o próprio juiz, e nesse caso verificar os pontos controvertidos ou até tentar uma composição naquele momento. Eu acho que isso é mais viável, né, agora. E a gente poder ali até permitir que eles pensem no futuro, vamos então designar uma sessão por videoconferência de mediação ou ir para uma câmara privada, né? Muitos colegas nossos têm enviado para as câmaras privadas para tentar a conciliação na câmara privada, que eu acho que ainda é mais difícil se a gente considerar uma parte suficiente. Você vê que La Plata é o problema, né? Se não tiver La Plata, problema grave que a gente tem, né? Mas enfim. Ô, Valéria, antes da gente... Eu sei que eu acho que você vai passar por umas perguntas, né? Eu queria só fazer... porque já tá, acho que 15 minutos. Eu quero fazer um último comentário, mas para a gente poder tentar trabalhar a questão da técnica processual, que eu acho importante a gente refletir junto, tá? Então, primeiro, questão de execução, né? Como fazer com as execuções, a satisfação dos débitos nesse momento de pandemia, de grave crise econômica, né? Veja, existe naquele projeto de lei, que deve estar para ser sancionado já, né? Que é o projeto de lei lá
do regime jurídico emergencial, PL 1179, existe lá uma norma, não lembro o artigo, que diz que os juízes não devem, até a data estabelecida, né, que é outubro, deferir liminar em despejo. Que eu achei absolutamente razoável, tá? Diga-se de passagem. Uhum. Mas não alcança os despejos já decretados. Né? E o lance é que tem gente que não está pagando aluguel e que está morando porque não tem para onde ir. E nesse momento de pandemia, me parece que a gente tem artigo 10, o Marcos Gadeiro já sussurrou aqui para a gente, né? Me parece que nesse momento de pandemia, os juízes devem ser menos rigorosos com a efetivação dessas medidas executivas que acabam tendo impactos sociais. Uma coisa é você decretar o despejo de uma fábrica que já está fechada. A outra é de uma fábrica que tem funcionários que não vão ter mais o emprego deles. Né? Mesma coisa na questão do despejo de uma família. Assim, eu queria dizer que a técnica processual tem que servir para permitir que o juiz atenue o rigor da norma. E eu acho que isso é bem importante. Uma segunda questão, e aqui assim, eu vou sustentar meio que assim, um ativismo judicial ao extremo. Tá? Existe um dispositivo do CPC que é inexplicável, que é o 916, parágrafo 7º. Eu explico por que ele é inexplicável. O 916 fala da moratória judicial na execução de título extrajudicial. Estabelece que se o devedor pagar 30% à vista do débito, com honorários, com custas, é lícito a ele parcelar o restante em 6 parcelas corrigidas monetariamente com juros legais. Tá? Esse dispositivo é fantástico nesse momento de crise econômica, porque ele vai dar um respiro para quem deve, sem deixar de pagar, diga de passagem, para ele cumprir a obrigação. E é interessante porque o credor não tem o poder de recusar a moratória judicial. Ele pode dizer que a pessoa não cumpriu os requisitos legais. Mas uma vez presentes os requisitos legais, eu diria que é um direito quase que potestativo do devedor fazer a moratória. Qual que é o único problema desse parágrafo 7º? É que ele fala que isso não aplica na execução de título judicial, no cumprimento de sentença. E isso é inexplicável. Ninguém consegue entender a lógica que acabou prevalecendo no CPC para que eles não permitam o uso da moratória judicial no cumprimento de sentença. Porque não tem lógica nenhuma. Né? Então, assim, eu acho que o momento permite, se a gente está pedindo até revisão de contrato com base em teoria da imprevisão, né? Se está pedindo, com base na onerosidade excessiva, a autorização para postergação do pagamento, me parece que é muito mais agressivo para o sistema e muito menos interventivo para o sistema que os juízes autorizem a moratória do 917 também no cumprimento de sentença. E me parece que no momento de pandemia isso é um bom manejo da técnica processual. Ah, com certeza. É uma solução boa. E ainda em relação à fase de execução, cumprimento de sentença, de execução de alimentos, né, que também a lei tratou, e a gente tem a resolução 62 do CNJ, né, que estabeleceu ali que todos os presos civis, né, a prisão civil por débito alimentar, os presos deveriam ser colocados em regime domiciliar. É resolução 62, né? 62. 62 do CNJ, e aí depois teve um habeas corpus, né? Não sei se você chegou a ver o habeas corpus 568-021 do STJ, que mandou estender a decisão a todos os presos, né, por dívida alimentar, então permitindo aí que eles cumprissem a prisão em regime domiciliar, cabendo a cada juiz estabelecer as condições dessa prisão. Aí qual é a efetividade disso, né, para o alimentado, né? Então, o que vai acontecer com esse alimentado? Aquele pai que não pagava alimentos, ele está se utilizando disso para continuar não pagando e ficar na casa dele, né? Quer dizer, eu acho que mesmo nesse caso, o juiz deveria agir de acordo com cada peculiaridade daquela relação familiar, porque caso contrário, vai ser assim totalmente inefetiva a decretação dessa prisão. Não vai trazer nenhum benefício para o alimentado, né? Pelo contrário. Eu concordo plenamente com você, tá? Eu acho que primeiro, vamos deixar claro, não vamos tacar pedras no CNJ. A própria resolução não diz que tem que colocar todo mundo na rua. Tampouco diz que o juiz está vedado a decretar a prisão civil, né? Ele simplesmente recomenda
uma maior cautela na decretação dessas prisões. Então, quer dizer, ali para mim já está bem posto a questão, porque eu entendo a preocupação do CNJ também, é uma questão sanitária, né? Que a pessoa... A proliferação. Acaba sendo contaminada. Só que o que me preocupa é que se você olhar de novo aquele PL do regime emergencial, né? Ele tem um dispositivo, se não me engano, aqui eu até anotei, ó, é o 15, do PL 1179 de 2020, que ele fala em decretação de prisão em regime domiciliar. Quer dizer, não me parece que seja a melhor saída. A melhor saída é que você e o CNJ sugeriram, que é casuisticamente. Tem caso do devedor de alimentos que é um coitado, que está com muita dificuldade para pagar, até porque perdeu o emprego em virtude de tudo estar fechado. Agora, tem o caso do devedor cafajeste, né? E esse caso do devedor aquele que nunca pagou. Você vai deixar ele na rua? Quer dizer, o único mecanismo de pressão é prender. Porque se você deixar ele no regime aberto, digamos assim, em casa, prisão domiciliar, ele não vai respeitar a quarentena, vai curtir a vida e, na verdade, vai continuar não pagando e o coitado do filho lá, de quem precisa dos alimentos, pode até morrer por causa disso, né? Enfim, é isso. Acho que para terminar, a gente tem 10 minutos, né? Tem também a questão da penhora, né? Da penhora sobre o auxílio emergencial, sobre o valor do auxílio emergencial dos R$ 600, né? Seria possível penhorar aí em cumprimento de sentença, né? Valores desse auxílio emergencial? É uma questão também que está sendo colocada e já tem vários pedidos assim nas varas, né? Eu não sei o que você pensa a respeito. Eu não tive nenhum pedido, então eu me sinto à vontade para já antecipar a posição, né? Antecipar a posição, digamos assim, do ponto de vista científico. Se se tratar de dívida alimentar, é óbvio que sim. Tá? Me parece que o auxílio emergencial ele tem natureza de rendimento. E se você olhar o artigo que fala da penhora, 833, incisos 5º ou 6º do CPC, ele fala rendimento de qualquer natureza. Né? Quer dizer, sim. Agora, para outros tipos de débito de qualquer natureza, é óbvio que não, porque ele é emergencial. Né? Então, para mim, é muito evidente à luz da própria legislação. E você? Não, eu também penso assim, né? Tanto que em questões de alimentos eu estou deferindo a penhora, 30%, às vezes um pouco menos, uns 20% sobre o auxílio emergencial, dependendo de quanto a pessoa já recebia antes, né? Porque o filho também não pode ficar sem comer, né? Se a emergencial... a melhor solução talvez seja exatamente essa que você está adotando. É, na verdade, deferir em parte. Porque a rigor, pela legislação, você poderia deferir sobre a totalidade, né? Porque não existe percentual de penhora em alimentos, em débitos alimentares. Você, na verdade, pode penhorar tudo. Só que você se preocupa com o lado de lá, né? Eu acho que acho que nesse momento você pensar dos dois lados é uma questão. Acho que travou um pouco. Tá me ouvindo? Sim. Já dando uma travada. A gente não chegou a falar do negócio jurídico processual, né? Que estou faltando 7 minutos aí. Se você quiser falar um pouquinho sobre a possibilidade de uso do negócio jurídico processual nesse momento, porque, por exemplo, em Jundiaí eu nunca foi apresentado um negócio jurídico processual para mim, apesar dessa possibilidade existir desde 2015, né? Valéria, eu digo o seguinte, eu participei essa semana passada, de um evento da OAB aqui de São Paulo, da ESA, da OAB de Pinheiros, sobre os 4 anos de vigência do CPC. E meu painel era sobre negócio processual. Eu cheguei a fazer exatamente o mesmo comentário que eu vou repetir aqui para você. O negócio jurídico processual foi vendido como se fosse assim uma novidade que seria absolutamente utilizada no sistema de justiça. E, na verdade, nunca quem conhecia negócio processual sabia que isso não ia acontecer. E para casos muito específicos e com partes que mantiveram a capacidade do diálogo. Voltamos ao problema inicial. As partes hoje não conseguem dialogar mais, não se resolvem nem quanto ao conflito, vão se resolver quanto à regra de processo. É muito pouco utilizado. Agora, em causas em que o valor seja um pouco maior e que os advogados das partes, olha de novo o papel do advogado, consigam dialogar bem, o negócio processual pode ser muito útil nesses momentos de pandemia. Porque as partes podem convencionar coisas que fazem com que o processo funcione de uma maneira mais eficaz e resolvam o problema de uma maneira muito mais rápida do que as regras ordinárias que nós estamos utilizando. Tem alguns negócios processuais que a gente pode imaginar que eu nunca vi também. Mas olha, no momento de pandemia como esse, que a gente está com dificuldade para fazer as audiências, os advogados podem, por negócio processual, estabelecer a colheita extrajudicial da prova.
Eles fazem uma videoconferência entre si e gravam. E colhem eles a prova. E submetem para o juiz valorar. O papel do juiz seria um papel de valoração da prova. É óbvio que se o juiz, eventualmente, ele entender que a prova não é suficiente para convencê-lo porque determinados pontos não foram abordados, ele pode, eventualmente, determinar mais para frente a colheita. Mas é muito improvável que isso aconteça se ambas as partes trazem de comum acordo um acerto probatório. Né? E evita a necessidade de intimações, né? Total. Então, veja, outra coisa. A gente tem a possibilidade das partes convencionar por negócio jurídico processual a dispensa de determinados atos do procedimento que poderiam acelerar o trâmite processual. Por exemplo, os juízes poderiam dispensar relatório. Ó, juiz, pode decidir aí, não precisa fazer o relatório da sentença, não. Né? Vamos acelerar o trâmite. Ou as partes podem, por negócio processual, dispensar determinados recursos, tipo, no nosso caso não vai ter agravo de instrumento, só vai ter apelação no final. Né? Então, veja, dá para inovar, mas depende muito dessa capacidade de diálogo das partes. Diálogo, que, com certeza. A gente acabou de falar, a gente precisa dar um jeito de resgatar. E talvez esse momento de pandemia, né, seja a oportunidade que a gente tem para fazer isso. Tá bom? Mudar a cultura, né, do povo brasileiro. Mas, infelizmente acabou, né? Tá acabando a nossa live. Vamos pegar esses minutinhos finais só para despedida. Eu queria agradecer muito que você aceitou o convite, né? A Pamage, em nome da Pamage, de todos nós, da diretoria. Queria agradecer realmente a sua presença e a sua participação nessa live. É sempre bom conversar com você. Sempre aprendo, né? Aprendo, tenho que estudar. Galera, mas muito bom, viu? Imagina, muito obrigada. Eu quero agradecer você, quero agradecer a Pamage, quero agradecer esse monte de gente que participou da live com a gente, né? Acho que a frequência foi excelente. Grandes amigos, vários juízes, colegas nossos entraram aqui, o Edu Sim, Pérez, de vários estados. A Trícia, que é uma entusiasta também aí da mediação lá do Espírito Santo, o Paulo Bacará, nosso colega aqui de São Paulo, né? Ex-alunos. E quero aproveitar essa oportunidade para convidar todos, porque na sexta-feira vamos fazer outra live, mas lá no perfil do Fonage, sobre a técnica processual nos juizados especiais. Então vai ser às 19 horas e eu terei a honra de conversar com o nosso professor de todos nós, né, que é o Ricardo Quimente, que talvez seja um dos maiores especialistas do Brasil em juizados especiais. Né? Então fica aqui o convite para todos participarem. Vai ser muito legal também, estarei lá. Agradecer a todos, então, aí a presença, nossos colegas dos outros estados, Eric Linhares, Guilherme Baldan, que também são do juizado, e agradecer você de novo. Obrigado.